Boa noite a todos. Sou o Guilherme da SOBED Paraná. Também gostaria de agradecer a presença de todos essa noite e especialmente a presença do nosso palestrante, professor Eduardo, do nosso moderador, o Dr. Vitor, que gentilmente aceitaram o convite de estar conosco essa noite. A atividade científica dessa noite será uma palestra de 40 minutos, seguida por 20 minutos de discussão. Vocês, por favor, usem o chat para se comunicar, fazer perguntas e aproveite bastante a discussão, que será muito interessante. Então, gostaria de chamar o professor Eduardo Moura, já conhecido de todos, coordenador da divisão de endoscopia do Hospital Universitário de São Paulo. Por favor, professor Eduardo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu, de antemão, peço desculpas que eu troquei o computador e não estou conseguindo acessar direto ali para que todos possam ver numa tela decente. Então, estou usando um celular para poder mostrar a tela. Vai perder qualidade da apresentação, mas eu espero que a gente possa discutir um pouquinho depois disso. Quando a gente fala da disfagia pós-cirúrgica, a gente tem sempre que lembrar que isso o número de cirurgias para refluxo aumentam bastante. E a gente precisa ter a questão da percepção da falha da cirurgia e também ver os novos sintomas e queixas que o paciente vai estar apresentando, porque esse grupo de cirurgias, ela traz uma sensação e uma manifestação clínica distinta das manifestações prévias à cirurgia. E o segmento a longo prazo, também com bons resultados, pode, em alguns casos de complicação, ocorrer a necessidade de intervenção. Então, em vez de mostrar o meu rosto, era melhor mostrar a tela mesmo como vocês estão fazendo, que assim fica mais fácil, senão não consigo me concentrar na tela pequena. Então, só para vocês terem uma ideia, se você for pensar a nível de resultado de cirurgia anti-refluxo, ele é bastante adequado. Os resultados são satisfatórios ao longo de prazo, ou seja, com mais de 5 anos, tem, em média, uma taxa de resultado que varia de 85% a 93% de controle dos sintomas. No entanto, você tem uma associação de sintomas que nós chamamos, em aspas, de estranhos, que podem sugerir uma falha cirúrgica. Só que isso, muitas vezes, ocorre por desmotilidade gastrointestinal, associada com a doença do refluxo gastroesofágico, alta expectativa da solução de todos os problemas com a cirurgia, associação com distúrbios funcionais e síndrome do intestino irritável, e também edema esofágico ou ileosofágico. Então, a gente tem que imaginar que é um pote com um número enorme de possibilidades, em decorrência, muitas vezes, de cirurgias que foram indicadas de maneira ainda não muito adequada. Então, existe uma falta de relação dos sintomas com as alterações anatômicas ou funcionais. Quando é que você vai considerar os sintomas pós-operatórios? A gente tem que lembrar que uma fundoplicatura videolaparoscópica, ela tem uma persistência de 26% de sintomas. Os exames, 35%, não mostram nenhuma anormalidade e há 100% de resolução espontânea. Tem um trabalho antigo que mostrava com 124 pacientes com uso crônico de BP no pós-operatório, em que 2/3 desse grupo de pacientes têm uma pH-metria normal. E também tem um outro que mostrou, numa análise de mais de 2.000 pacientes operados, que 20% desses pacientes evoluem com uma disfagia precoce, que é o objetivo da nossa aula. Quando a gente vai fazer uma avaliação sintomática criteriosa, a gente vai chamar de falha quando tem sintomas comuns de pirose, disfagia e vômito, recidiva de sintomas geralmente dentro dos primeiros 2 anos. Há uma disfagia persistente por mais de 3 meses, de que você tem que descartar alteração anatômica. E tem aquela questão precoce, que o paciente apresenta com desconforto external, gas block, aumento da flatulência, incapacidade para eructação. Há que se ter cuidado com a questão dos vômitos precoces e sintomas de dor pós-prandial, porque isso pode interferir com a cirurgia. A gente tem que entender
e identificar indicações equivocadas da cirurgia, como a doença do colágeno, a calásia e uma esofagite eosinofílica. A gente tem que entender a descrição da intervenção anterior e do pós-operatório. Temos que saber se esse paciente, quando operado, tinha algum fator de insucesso, como uma hérnia gigante, alguma pneumopatia, obesidade, esôfago de Barrett, hérnia paraesofágica. E também avaliar se ele teve um ganho de peso no pós-operatório, que vai interferir também com os fatores mecânicos de contenção. E, obviamente, ter desse paciente segmento apropriado, se ele fez os exames, se ele toma as medicações que foram dadas, e afastar alguma psicopatia. Então, veja que na hora que a gente vai discutir disfagia, a gente tem uma gama de possibilidades muito maior do que a gente pensa sob o ponto de vista endoscópico. Se não, vejamos. Os sintomas mais frequentes do fracasso da cirurgia são pirose e a disfagia. E esses são os dois pontos principais quando nós vamos pensar na reabordagem ou em outra forma de tratamento para esse grupo de pacientes. Para que vocês tenham uma ideia, em pacientes que foram indicados em 635 pacientes num grupo de trabalho, veja que 59,4% dos pacientes tiveram pirose e 30% tiveram a disfagia. Então, veja que quase 90% englobam esses sintomas principais. É muito importante nós entendermos os sintomas que o paciente tem. E, para isso, nós temos que utilizar uma escala de avaliação de sintomas. Na disfagia, verificar se ela ocorre diariamente, se ela é semanal, se ela tem alguma correlação direta com o alimento, tem que verificar se tem regurgitação, pirose, dor torácica, manifestações pulmonares, náuseas, vômitos e gas blood. Esse parâmetro vai dar a você uma condição de melhor você avaliar esse grupo de sintomas. Se não, vejamos aqui. Como é que você vai avaliar a disfagia após uma fundoplicatura? É muito importante que você possa ter em mãos, nesse paciente que tem disfagia, um estudo eletromanométrico, porque é esse estudo eletromanométrico que vai mostrar a você qual é o tipo de alteração que você tem. Nesse trabalho, avaliando os sintomas pós-fundoplicatura, em relação à integridade da fundoplicatura, veja que a maioria desses pacientes que tinham disfagia tinham esofagite, tinham deslizamento da válvula, migração, disruptura e tortuosidade. Então, você tem características que vão demonstrar a importância da interpretação adequada de cada sintoma desse paciente. O primeiro estudo radiológico, o primeiro estudo a ser feito é sempre o radiológico, porque ele não é invasivo, ele é barato, ele tem ótima definição, tem uma relação exata da transição esôfago-gástrica do hiato, detecta refluxo gastroesofágico volumoso e alto, pode falar a respeito do esvaziamento esofágico se você fizer um exame cronometrado, é importante na disfagia e na dor, pode elucidar esses sintomas, relaciona-se aos grandes defeitos anatômicos com sintomas específicos e, normalmente, nesse grupo de pacientes, pelo menos 20% deles têm uma alteração significativa. Veja como, por exemplo, nesse exame, que mostra um refluxo bastante intenso naquele que chega dentro do estômago, que você não vê nesse raio-x a imagem da fundoplicatura mais. Vou tentar limpar a lente aqui para ver se melhora a imagem para vocês. Acho que melhorou. Veja aqui, por outro lado, você tem esse grupo de pacientes que tem um estreitamento da fundoplicatura, é uma fundoplicatura bastante apertada. Esse outro tem uma hérnia paraesofágica agregada. Esse outro da fundoplicatura mostra ela migrada para dentro do tórax e tendo lá o hiato abaixo e a fundoplicatura em cima, não desgarrada, porém migrada. Esse outro está mostrando o inverso. Ela deslizou e formou em cima um paute. Tudo isso é causa de disfagia. Então, aqui você tem um aspecto pré-operatório, você tem lá o
da reoperação, demonstrando a localização exata da fundoplicatura. Todos esses tipos de exemplos que a gente aqui está mostrando são de fundamental importância tê-los em mente para você poder avaliar adequadamente. Por isso que, hoje em dia, a gente pede um vídeo esofagograma, porque ele te dá informação dinâmica, anatômica e funcional. Obviamente, é examinador independente, melhor avaliação do real esvaziamento do esôfago pelo cirurgião e precisa ser bem feito e gravado em mídia, nem sempre acessível nos diversos locais. Mas esse exame é de fundamental importância para se avaliar adequadamente a disfagia. Veja que até agora eu não falei em tratamento endoscópico, não falei de endoscopia. Agora a gente vai começar a falar, porque o exame de endoscopia é o segundo exame que você vai fazer. Você vai fazer um exame realizado de forma rotineira naquele grupo de pacientes que operou. Você vai averiguar se a válvula está rodada ou se ela está torcida. Complementa informações sobre anatomia. Pode graduar uma esofagite. Pode demonstrar patologias associadas. E ela está normal em até 40% dos pacientes que apresentam disfagia. Muitas vezes, nessa circunstância, em decorrente ou de uma fundoplicatura muito apertada ou decorrente de um fechamento do hiato muito justo. Estes são os exemplos que as pessoas têm que ter em mente quando elas vão avaliar uma fundoplicatura. Você tem que ver se essa fundoplicatura deslizou, ou se ela rompeu, ou se ela herniou para o tórax. Além disso, você precisa avaliar se a fundoplicatura é muito longa, se ela fez um twist, se ela rodou o estômago, ou se ela foi feita em 2 compartimentos, que está feito muito mais para a parte gástrica do que para a parte relacionada com a fixação esofágica. Ter esse slide em mente e guardar essa imagem desta apresentação faz com que você tenha parâmetros outros quando você vai poder assumir a forma de tratar esse grupo de pacientes. E aqui vai uma fundoplicatura que ela está muito apertada. Ela é uma fundoplicatura que aparentemente está no local adequado, só que essa fundoplicatura ela é bastante longa e ela está rodando. Isso faz com que o paciente mantenha a queixa da disfagia. Essa outra é totalmente torcida. Veja que ela praticamente mantém uma hérnia paraesofágica. Essa outra tem uma migração totalmente para dentro do tórax. E você vê bem isso porque você vê o hiato pela endoscopia largado, você entra com o seu endoscópico através do hiato e você vai ver a fundoplicatura íntegra, porém dentro do tórax. Nessa manometria, é bastante interessante porque ela vai mostrar, naqueles que estão acostumados com imagens de manometria e tem como razão fazer uma avaliação pré-operatória que se faz obrigatória para a disfagia, você vai poder mostrar a presença da válvula pelo aumento da pressão nesta região. E você vai poder comparar com o esfíncter hipotônico, vai poder demonstrar se o relaxamento está normal, se o relaxamento está incompleto. Da mesma forma, você vai avaliar o peristaltismo, se ele está normal, ou se ele está interferindo e evoluindo para uma pseudoacalase, que não é incomum de você poder encontrar isso num paciente que faz uma manometria e que tem queixa de disfagia. E isso pode ocorrer lá embaixo, porque ela está muito apertada. Se você pensar na manometria de alta resolução, você vai ter ali, que você vai ter um acesso muito mais detalhado da atividade motora esofágica, você vai ver a localização precisa das zonas de pressão na área da fundoplicatura, do hiato e do esfíncter inferior do esôfago. Então, vejamos, para que a gente possa comparar. Isso daqui é um paciente que tem na avaliação de uma hérnia de hiato, em que você vai avaliar todo o trânsito do bolo. E ali você tem abaixo a característica que você vai ter desde o esfíncter superior, o corpo esofágico, a contratilidade adequada do órgão e embaixo o esfíncter inferior do esôfago. Quando você vai transformar isso num paciente de controle pós-cirúrgico, você vai ver a presença do esfíncter inferior do esôfago, você vai ter a crura diafragmática e vai ver a pressão que ocorre nesse intervalo. Da mesma forma, você vai poder avaliar o comprimento do esfíncter inferior do esôfago,
também da crura diafragmática. Esses critérios, eles favorecem com que você possa ter uma adequada avaliação do procedimento pós-cirúrgico, para você tentar entender qual é o distúrbio que você está definindo. Então, é muito importante você ter um estudo com manometria de alta resolução. Há trabalhos que mostram a possibilidade de você detectar que a fonoplicatura está intacta, quando você tem lá o IRP e a pressão basal ao nível ali do esfíncter inferior do esôfago. Você pode mostrar que ela está rota, e aí você vê o IRP bastante baixo, e também, na mesma forma, a pressão basal do esfíncter também bastante baixa, e você vai ver um twist da fonoplicatura, fazendo com que você tenha um aumento muito elevado do IRP e também do esfíncter, do relaxamento do esfíncter basal. Isso também pode ocorrer tanto na fonoplicatura de localização intratorácica, que vai ter uma segmentação entre a pressão basal do esfíncter e o hiato diafragmático, e também quando ela está rota da mesma forma, com o mesmo racional. Assim, quando ela estiver rodada. Óbvio que essas características, bem como da peristalse, mimetizando a pseudoacalásia, detém de uma pessoa que tem, obviamente, uma experiência grande na manometria para poder sugerir e dividir com você as possibilidades diagnósticas que você tem, né? Bem como o espasmo esofágico distal, que isso também não é infrequente de ocorrer. Então, veja que a gente continua dando fatores e discutindo muito pouco a questão da endoscopia, porque o nosso pilar maior é entender se nós afastamos outras patologias não diagnosticadas previamente antes da realização da fonoplicatura, ou as características que a fonoplicatura pode ter, para saber em que momento você vai estar trabalhando e também vai estar podendo resolver esse problema através de dilatação ou de outras técnicas que a gente vai discutir. Outra coisa importante é o paciente que pode ter lesão vagal e ter queixas importantes que estão relacionadas ao tempo do esvaziamento gástrico por uma lesão do vago. E isso faz com que você tenha pacientes com queixas de empachamento pós-prandial, vômitos e náuseas, e você tem um outro distúrbio agregado pela cirurgia que não é diretamente relacionado com a confecção da fonoplicatura, mas sim com a lesão vagal. Quando é que o cirurgião deve indicar a reoperação? Obviamente, nos sintomas recorrentes, persistentes ou novos, resposta ao tratamento clínico insatisfatório, anormalidades anatômicas concomitantes que justifiquem, e a comprovação através dos exames de relação das queixas com refluxo ou alterações anatômicas, que a gente já discutiu isso. Então, a gente tem que ter isso daí em mente. Deixa eu só conectar. Bom, acho que ainda vai dar aqui. Se falhar aqui a bateria, eu recarrego aqui. Então, a indicação a gente já discutiu. Quando é que a gente vai fazer a dilatação forçada do cardio? Quando nós excluirmos que esse paciente tenha outra patologia, quando nós tivermos a convicção de que nós não temos defeitos anatômicos agregados, que você tem apenas ali uma fonoplicatura que ela está muito apertada. E outra coisa importante, lembrar que esse grupo de pacientes, eles podem ter o fechamento do pilar diafragmático mais intenso, e isso não se trata por endoscopia, porque você precisa soltar aquele fio. Então, quando você vai indicar a dilatação por balão, a gente usa o balão de baixa complacência, fazendo com que a gente consiga fazer uma distensão adequada de todo o balão, fazendo com que a maior resistência seja o local de maior força da dilatação do balão. E a gente sempre usa, na primeira sessão, um balão de 30, se persistir sintoma, um de 35, e raras vezes um balão de 40. Por que não adianta você fazer isso em outras circunstâncias? Porque quando a gente vai estar fazendo isso em outras circunstâncias, a gente vai estar tratando de forma inadequada, porque nós não vamos estar corrigindo o defeito anatômico. Se você tem uma fonoplicatura que é um twist, ele precisa ser reoperado. Se você tem uma fonoplicatura muito longa, você deve tentar dilatar.
mas o índice de sucesso é mais baixo. Esses aqui são só os slides sequenciais aqui do serviço aqui do HC, do grupo de esôfago, em que a casuística dele é relacionado a fatores que foram predisponentes para a reoperação. A maioria desses pacientes que tinham disfagia, eles tinham hiato apertado em 38% das vezes e uma fundoplicatura apertada ou torcida em 38% também. E veja que coisa interessante. Tinham pacientes com acalase suspeita, esclerodermia e paciente que havia colocado uma prótese numa estenose benigna. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado na análise de tudo isso. Desse grupo de pacientes que foram reoperados, a maioria dos pacientes ficaram extremamente bem, não tiveram grandes complicações. O segmento de 5 anos mostrou resultado satisfatório de 77%. Então significa que a gente ainda tem aí 23% de pacientes que ainda respondem mal até mesmo à cirurgia. Sim, e isso acontece porque esse grupo de pacientes muitas vezes tem outras patologias agregadas e que não foram adequadamente diagnosticadas. Mas o resultado a longo prazo da reoperação é bastante satisfatório. Aqui é só uma técnica de uma reoperação para poder mostrar para vocês que vocês têm uma fundoplicatura absolutamente rodada e, a partir daí, ele tem que ressecar, tem que dissecar tudo de novo e refazer. Ele mostrou que, quando ele reopera por disfagia, o resultado, embora seja adequado, de 75%, é inferior quando você opera o paciente por causa de dor torácica, que é o resultado adequado de 93%. E isso está rigorosamente de acordo com aquilo que se vê na literatura. Então, como conclusão, é importante a gente ter em mente a confirmação do diagnóstico, identificação de anomalias anatômicas e correlação com os sintomas, considerar a demanda do paciente para objetivar bem os sintomas, utilizar os exames subsidiários de forma progressiva, com custo-efetividade e vasibilidade, dilatação pneumática guiada por radioscopia e reoperação completa e por equipe experiente. Essa era a nossa apresentação e 1000 desculpas de a gente ter apresentado isso pelo celular. Agora eu vou voltar para a tela normal para que a gente possa estar aqui discutindo aqui ao vivo aqui com vocês. Eduardo, apresentação excepcional, o conteúdo excelente, como sempre. Então, gostaria agora de convidar o professor Vitor, que é o professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, para então fazer os seus comentários e continuar a reunião. Por favor, Vitor. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer à SOBED Paraná, na pessoa do seu presidente, doutor Guilherme, pelo honroso convite. Um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira, discutindo esse tema tão interessante, né? Gostaria de cumprimentar o professor Eduardo Moura. A aula foi bem completa, bem abrangente, e ele foi capaz de superar as dificuldades técnicas, mostrando aí um grande desprendimento e também a capacidade de superação. Aí dá uma aula que não houve qualquer tipo de comprometimento para a gente entender a mensagem que você precisava passar, viu, Eduardo? Queria te dar esse feedback aí. Bom, obrigado. Vamos abrir aqui a discussão. O chat está aberto aí, a gente já tem uma pergunta aqui do chat. Nós estamos acompanhados aqui do doutor Danielson Dimbarri, né, que é um cirurgião da cidade de Curitiba, trabalha aí nos hospitais de Curitiba, aí, hospital privado, e ele também está participando conosco no chat. Eu vou ter aqui uns 3 comentários para fazer em seguida, mas eu gostaria de passar a palavra para ele, porque ele já fez uma pergunta para você, Eduardo. Se o doutor Danielson quiser entrar ao vivo e fazer a sua pergunta, a gente já passa para ele aqui para fazer a pergunta para o Eduardo. Boa noite a todos. Parabéns, doutor Eduardo, pela magistral aí apresentação. Como disse o doutor Victor, né, mesmo nas dificuldades, não houve comprometimento nenhum, a gente pôde acompanhar perfeitamente aí sua aula. Parabéns, muito obrigado. Eu coloquei 2 perguntas ali no chat. A primeira
quais os valores aceitáveis, né, de tempo de esvaziamento do videodeglutograma, né? Até que ponto pode ser isso? Está comprometida a deglutição ou não está comprometida a deglutição do ponto de vista funcional ali do esôfago? Tá. É bastante interessante essa pergunta, porque a gente deveria sempre solicitar para o pessoal da radiologia que vocês dispõem, porque eles vão dizer que eles não têm nenhuma métrica para poder fazer isso. Isso não é verdade. Se a pessoa pegar e gravar 1 minuto, 2 minutos e 5 minutos, ele vai conseguir dar a informação que você precisa. Ele vai dar 2 informações. Primeiro, qual é a coluna de bário. Essa coluna de bário, no primeiro minuto, quando chegar em 5 minutos, tem que ter esvaziado pelo menos 50% da coluna de bário. Ou, o outro parâmetro que você tem para poder ver, temporalmente, é que você tem que ter do primeiro para o segundo minuto uma queda da coluna de bário ao redor de 20% e do segundo para o quinto minuto ao redor de 30%, de 50%. Então, você consegue, com isso, com uma simples régua, se ele fotografar com 1 minuto, com 2 minutos e com 5 minutos, ele consegue te dar o esvaziamento esofágico sem nenhum grau de dificuldade. Perfeito. Obrigado. A outra pergunta a partir do qual pós-operatório o senhor indica a dilatação endoscópica como uma opção de tratamento, né? Porque para a gente, como cirurgião, o doente ele vai ter um grau de disfagia, entre aspas, né? Ele às vezes, por isso que gastar tempo com o doente comentando, né, que ele vai ter uma certa dificuldade inicial com a cirurgia, porque existe um edema e o esvaziamento se faz de maneira mais lenta, e isso evita muito problema, né? Mas, de qualquer maneira, existe aquela situação que é clássica, que é você chegar à beira do leito do doente, ali no pós-operatório, e ele está com um copinho plástico na mão, cuspindo a saliva, né? Então, essa é uma situação que sempre nos preocupa, né? Porque o doente não está conseguindo nem deglutir a saliva ali no pós-operatório, né? Então, em qual pós-operatório o senhor, a partir de qual pós-operatório seria adequado o tratamento endoscópico? Então, veja, isso é uma pergunta bastante interessante. Só para a gente lembrar para o pessoal que está nos assistindo, que talvez tenha aí algum residente ou algum aluno, se a gente for pensar no período completo de cicatrização, a gente precisa lembrar que qualquer atitude mais intempestiva, a gente vai interferir com o resultado a longo prazo da cirurgia. Então, o ideal é que a gente vá dilatar esse paciente ao redor do 4º mês. Isto é o ideal. Então, aquele grupo de pacientes que tem uma disfagia, que é passível de você acertar uma dieta líquida, uma dieta pastosa, a gente ganha muito se ele não dilatar antes do 4º mês, sob o ponto de vista de ruptura da sutura. Agora, é aquilo que você bem disse. Quando o paciente está cuspindo a saliva, ele não consegue engolir a saliva, infelizmente você tem que dilatar. Nós sabemos que, como o esôfago tem um diâmetro de até 3 centímetros em média, você utilizar algum balão que seja menor do que 30 milímetros, e a gente vê muito frequentemente as pessoas usarem balão de 20 milímetros do CRE, ou usar a sonda de Savary, isso não tem nenhuma efetividade sobre a fundoplicatura, não vai resolver em nada. O que a gente precisa prestar atenção no exame endoscópico? Quando nós vamos passar o exame endoscópico e o hiato diafragmático está muito apertado, sempre a gente vai encontrar um degrau, sempre. E esse degrau, ele é algo que é favorável, você fala para o cirurgião, olha, em vez de você pedir para dilatar, reopera e abre esse ponto. Ele vai lá, tira um ponto e resolve a vida do paciente. Quem não tem essa fineza de tentar perceber essas pequenas nuances, muitas vezes vai agir de forma intempestiva e vai estragar a cirurgia. E esse paciente vai ter falência da cirurgia e ele vai ter que ser reoperado mais para frente. Então, eu acho fundamental que a gente possa compreender a queixa, entender qual é a manifestação clínica da disfagia
entender a ansiedade do paciente, a ansiedade do médico e as alterações anatômicas. Fazer um exame endoscópico no pós-operatório, até imediato que seja, não tem nenhum problema. Usar de um balão para tratar imediato tem muito problema, porque você vai danificar a cirurgia proposta. Agora, a endoscopia contribui bastante no pós-operatório imediato, porque ela vai lá avaliar a questão anatômica, que é o que a gente mais tentou enfatizar aqui, né? Não é incomum você pegar um paciente que tem um hiato extremamente alargado, que o colega cirurgião não consegue fechar o hiato, já desde o início a fundoplicatura está intratorácica, e se ele tiver um estômago grande, toda vez que ele for se alimentar, ele vai ter uma sensação de opressão. Então, a gente precisa entender isso, porque isso não é disfagia decorrente da cirurgia. Então, se você for querer tratar isso, você também vai interferir com o resultado. Então, eu acho que a melhor maneira de responder para você é a gente segmentar os períodos, que é isso que a gente está aqui fazendo, e ter a contribuição da endoscopia e da radiologia. Quando você tem um pós-operatório imediato, que o paciente está cuspindo muito, geralmente, o hiato está apertado. Obviamente que isso não é uma regra, é apenas uma maior frequência. Então, é bastante interessante pedir para o cirurgião olhar, você gravou a cirurgia? Você tem o vídeo da cirurgia? Você não quer olhar lá como é que ficou o hiato depois de fechado? Porque, às vezes, o cirurgião revê a cirurgia e fala, realmente, eu dei um pontinho a mais aqui. Aí você vai lá e tira o ponto. Esse assunto, eu queria entrar nesse debate aí, que ele é bem interessante e bem prático, sobre quando começar o processo de dilatação, né, que o doutor Danielson trouxe aí. A gente sabe que a disfagia transitória após fundoplicatura, ela ocorre com uma certa frequência e o tratamento clínico conservador resolve a maioria dos casos. Porém, alguns pacientes permanecem com essa queixa de disfagia, passa semanas, passa um mês, segundo mês, e aí aquilo começa a gerar uma ansiedade. E eu já tive, Eduardo, alguns pacientes bem interessantes que eram sintomáticos, não a ponto de ter essa cialorreia intensa, mas com a queixa da disfagia persistente, e eu faço a endoscopia e não vejo absolutamente nada alterado. O endoscópio passa livremente no esôfago, a fundoplicatura parece estar na posição anatômica, a gente não encontra substrato algum para justificar tanta sintomatologia. E eu lhe pergunto, esses casos, tem indicação de fazer alguma intervenção? Como é que você conduz o paciente que está sintomático e o exame endoscópico é normal? Então, Vitor, de novo, eu acho super importante esse paciente, se possível, fazer um estudo contrastado e fazer uma nova manometria. Porque, olha, não é infrequente a gente achar pacientes com esofagite eosinofílica, que não tem nenhuma alteração da mucosa e ali, que não foi valorizada a história clínica do paciente, e pegar paciente com acalásia. É impressionante. A maioria dos cirurgiões operam e fazem o tratamento do refluxo sem manometria. E, com isso, eles indicam muitos casos de acalásia, que o esôfago não está dilatado, que o paciente tem pouco sintoma e que ele não valoriza. E na hora que ele opera e faz uma fundoplicatura, os sintomas exacerbam. Você passa o seu aparelho e ele não tem absolutamente nada. Você faz uma manometria e ele tem lá uma acalásia, entendeu? Isto acontece muito mais frequentemente do que a gente imagina. Mas, respondendo mais claramente a pergunta, fez o estudo radiológico, não tem nada, fez uma manometria, não tem nada, endoscopia, não tem nada, dilata o paciente com o menor balão possível, sempre dilatando com balão de 30, não ultrapassando esse balão de 30, só ultrapassando se você já passou de 4 meses e não respondeu ao balão de 30, aí eu faço de 35. Mas eu tento ser o maior conservador possível, porque eu já vivi o período inverso disso. Eu já fui muito novo e muito ansioso e já dilatei muito precocemente. E eu sei que eu comprometi o resultado da cirurgia a longo prazo por causa da dilatação. É interessante, eu coincido consigo nesse caso, e, de novo, enfatizando o paciente que a propedêutica está toda negativa, às vezes a gente faz uma dilatação com um balão até menor mesmo, até menor que esse de 30 que você está falando,
e o paciente, 2 semanas depois, fala que está assintomático, que melhorou 100%, e você vê o efeito placebo que, às vezes, uma intervenção também causa, né? É muito interessante olhar isso na nossa prática. Tem uma pergunta aqui no chat, Eduardo, doutor Baduan, perguntando quando solicitar a manometria pré-operatória. Sempre? No meu entendimento, é sempre. Infelizmente, não é esse o racional de todos os cirurgiões, mas eu acho que esôfago é um órgão que não permite erro, porque uma vez danificado, dificilmente você consegue corrigi-lo da melhor forma possível. Então, tem que respeitar muito o esôfago. Então, o paciente tem clínica de refluxo, histórico de refluxo, você fez toda a investigação de regurgitação, de azia, de tudo que você quiser, você tem todos os parâmetros, você está 100% convencido que ele tem refluxo. Faz manometria a si mesmo. Qual é o problema de fazer uma manometria? Não tem problema nenhum. Ele só vai te dar subsídios maiores para você poder entender localização do esfíncter, extensão do esfíncter, pressão do esfíncter, contratilidade do órgão, se isso já está afetando. E, além do que, você tem um paciente que você precisa afastar, que ele tem uma esclerodermia, né? E na manometria você tem parâmetros que também vai te ajudar a fazer o diagnóstico dessas doenças. Então, a gente tem que imaginar que tem cara de porco, focinho de porco, rabo de porco, mas pode ser uma galinha. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de poder indicar qualquer procedimento em esôfago. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui do Dr. Carlos Carvalho, perguntando se, no planejamento da dilatação, o raio-x contrastado é obrigatório. Essa questão da palavra obrigatória é um pouco complexa, mas é assim, para você dilatar, talvez você não precise fazer de forma obrigatória, mas para você fazer um bom atendimento desse paciente, você precisa ter todas as informações. E aí, nesse contexto, passa a ser importante você ter o raio-x contrastado. Então, se não for atrasar muito o procedimento, se você tiver num serviço que dispõe de estudo contrastado, faz o estudo contrastado 1, 2 dias antes de você fazer a dilatação, que ele só vai te ajudar, entendeu? Só vai te ajudar. Porque a gente precisa lembrar que quando a gente vai fazer endoscopia de um paciente operado, na hora que a gente vai transpor a junção esôfago-gástrica para o aparelho ali, insufla um pouquinho, veja se você identifica alguma prega gástrica, que normalmente, quando você tem uma funduplicatura e essa funduplicatura está rodada, logo de cara você identifica uma prega, e na hora que você acompanha aquela prega, você vai ver que normalmente alguma alteração anatômica ali tem. E aí, se você se guiar por esses parâmetros mínimos, você consegue ter um racional distinto. Olha, aqui rodou um pouco mais o estômago, está tudo perfeito, está tudo bonitinho, poxa, mas aqui tem um detalhezinho mínimo que eu tenho que valorizar. Essas coisas agregadas a um raio-x fazem com que você tenha uma percepção mais completa. Então, manometria, estudo radiológico e endoscopia, no meu entendimento, eles andam em conjunto e eles são sempre complementares. Não tem um melhor do que o outro. Cada um dá uma informação importante. Eduardo, eu queria fazer um último comentário aqui sobre uma outra complicação de funduplicatura que não foi objeto da sua aula, mas eu queria aproveitar a sua experiência grande nisso aí. Aqueles pacientes que fazem as cirurgias de hérnias hiatais muito grandes ou até reoperações em que se usa tela. Nossa. E, ocasionalmente, a gente surpreende uma tela entrando para dentro da luz do esôfago, causando disfagia, dor, desconforto nos pacientes. Eu acho a situação bem dramática. Eu queria saber se você já, os casos que você já vivenciou com esse tipo de complicação, como é que você aborda, que dicas que você dá, tem algum papel para tratamento endoscópico nessa situação? Então, eu coloco para você, e depois o doutor Daniel, se quiser também comentar a visão do cirurgião para esse tipo de complicação. Então, eu tenho alguma experiência com isso e são todas desastrosas. Eu tenho um caso que eu tenho bem filmado isso, até foi motivo de várias apresentações minhas. Um paciente foi corrigir uma hérnia de hiato, colocou uma tela, ele teve uma perfuração de fundo gástrico, teve uma perfuração esofágica no terço distal em 3 pontos, fez um quadro gravíssimo de mediastinite. Esse paciente eu acabei tratando com vacoterapia.
Eu não sei como é que ele saiu vivo, mas ele saiu vivo. E aí aquela tela toda imbricada, toda enrolada, você ficava puxando a tela, ficava cortando um pedaço, parecia que eu tinha ajudado o paciente, quando ele vinha fazer um novo controle, tinha mais tela lá, e o tratamento endoscópico para tentar tirar a tela é horrível. Primeiro que a tesoura não corta bem, segundo que você não consegue puxar muito, e terceiro que normalmente ela nunca vem sozinha, ela tem alguma complicação agregada, principalmente uma rotação anatômica muito significativa. Esse grupo de pacientes, a melhor abordagem não é endoscópica, a melhor abordagem ela é cirúrgica, porque essa pessoa vai lá ressecar a tela e olha que não é nada infrequente ter que ressecar o esôfago distal e fazer um bypass nesse grupo de pacientes. Aí eu queria que ele pudesse complementar isso, Danielson, para poder nos orientar a respeito. Exatamente. Esses são casos terríveis, né? E às vezes a gente vê pessoas comentando, eu coloquei lá uma tela de polipropileno e eu, de alguma forma, recobri essa tela com algum aparato para que isso não tocasse ali no esôfago, no estômago. Mas, sinceramente, recentemente a gente tem aí uma tela, eu posso falar o nome porque acho que ela é única no mercado, que é bioabsorvível, que é a Bioway, que é uma tela que se presta bem a isso e cria ali uma zona de resistência, diminuindo a recidiva e não tendo essa complicação de migração para dentro dos órgãos, né, principalmente esôfago e estômago. Eu, particularmente, tive um caso que eu reoperei, até esse caso era meu junto com um colega que alguns conhecem aqui, que é o Antônio Cury, que é uma pessoa extremamente habilidosa, e a gente tratou junto esse caso, uma paciente jovem que fez uma cirurgia inicial de uma hérnia de hiato, depois ela reoperou, foi colocada uma tela que não era uma tela somente de polipropileno, era uma tela que tinha uma face de proteção, e mesmo assim ela teve uma migração dessa tela para dentro do esôfago, estômago. Ela foi submetida a uma esôfago-gastrectomia, que eu ajudei o Antônio a fazer, e essa paciente acabou evoluindo mal, fez uma fístula e acabou indo a óbito. Então foi um caso que me marcou assim na minha carreira e me deixou alerta para que realmente jamais usasse tela ali na região, que não fosse uma tela que tivesse uma absorção dentro de alguns meses, para se evitar complicações como essas. Eu acho que é uma situação terrível, como o doutor Eduardo bem comentou, né? O esôfago ele não permite experimentação, né? Então, eu acho que a gente tem que atentar muito para isso. Talvez tenha residente, tenha alguém que está começando na carreira e às vezes vai ver algum estudo, alguma coisa nesse sentido de uso de tela, principalmente polipropileno, nessa região, e o meu conselho de quem já sofreu com isso é que realmente não se deve usar esse tipo de tela nessa região, que as situações, as complicações, elas podem ser realmente catastróficas, né? Eu coincido também com vocês, eu já tive alguns casos que nos foi solicitado até tentativas de colaboração por endoscopia para tentar desobstruir a luz, retirar aquele corpo estranho, mas aqui o que acontece é que é um corpo estranho muito rígido, muito endurecido, que a tesoura endoscópica ela não faz nem cosquinha nele. E eu acho que a mensagem que eu deixo para os endoscopistas, para esses casos, é que não adianta ficar enrolando o paciente achando que a endoscopia vai dar alguma solução, que não vai. Por mais difícil que seja, né, doutor Daniel, ainda mais que são pacientes que geralmente já é uma segunda ou terceira operação, porque ninguém coloca uma tela de imediato, na maioria das vezes, então isso já é uma segunda ou terceira operação, e aí fica com esse problema para falar uma terceira, uma quarta operação, ou até uma ressecção como essa que você falou, que tem muitas vezes um desfecho desfavorável. Então, eu queria encerrar minha participação, Guilherme, eu achei que foi muito produtiva, cumprimentar mais uma vez o professor Eduardo Moura pela excelente exposição, agradecer também aqui ao doutor Danielson, que trouxe a visão cirúrgica,
Por aqui eu encerro, deixando um abraço para vocês a partir de Belo Horizonte. Passo a palavra, então, para o doutor Guilherme, aí, presidente da SOBED Paraná. Muito obrigado, Vitor, pelos comentários e pela condução da moderação. Eu gostaria, se ainda vocês me permitirem, só fazer mais uma ou duas perguntas para o professor Eduardo. Em relação ainda à imagem radiológica, a gente falou bastante no raio-x contrastado. Professor Eduardo, eu gostaria de saber se, na tua opinião, existe a possibilidade de se fazer uma tomografia com contraste oral. Ela vai ver, ela talvez não tenha uma imagem tão interessante, não dê tanta informação do esvaziamento como dá o raio-x, mas ela também nos dá um pouco da imagem do hiato, da válvula, para se a válvula está migrada ou não. Talvez a tomografia mostre essas alterações em relação ao raio-x. O que o senhor acha? Então, eu acho que a tomografia ela não mostra uma coisa que o raio-x mostra de uma maneira bastante evidente, que é o raio-x, você está vendo um vídeo deglutograma, e nesse vídeo esofagograma. Nesse vídeo esofagograma, ele é um estudo dinâmico. Então, você vai entender a motricidade do órgão e você vai julgar aquele esvaziamento e ver se tem alguma obstrução de uma maneira muito mais clara do que pela tomografia. Talvez, como a gente tem mais experiência com o estudo radiológico contrastado e dinâmico, eu esteja falando alguma besteira que eu deveria ser contraposto por algum radiologista. Mas aqui no HC, a nossa preferência é pelo estudo dinâmico, pelo estudo radiológico esofágico. Ele nos dá muitas informações e a gente só deixa para fazer tomografia se o paciente tiver outras manifestações, principalmente febre, queda do estado geral, em que a gente precisa avaliar se esse paciente não tem uma perfuração ou se ele não tem uma coleção. Aí a conversa muda. Se a gente for falar especificamente da disfagia, eu acho que é desnecessário fazer tomografia. Eu não faria. Gostaria de fazer uma última pergunta, antes da gente encerrar, em relação à dilatação com o balão, dilatação forçada com o balão. Quanto que se utiliza de pressão, já que a gente não vai ter mais aquela imagem de ver o balão terminar com a cintura, né? A gente vai dilatar a cardia de uma funduplicatura, né? Eu queria saber se você utiliza ali aquela pressão entre 7 e 15 PSI, quanto que você usa, e segundo, se existe em algum momento espaço para os nossos velhos Salvador de Savary, dilatador de Savary, ou se usa só sempre o balão com a dilatação forçada? Vou começar pela última questão. A gente não usa o Savary para poder dilatar, porque a gente precisa fazer uma força de pressão muito mais centrífuga, né? Então, com o Savary, você não consegue isso, consegue só longitudinal. Primeiro ponto. O segundo ponto, eu nunca, e vou repetir nunca, porque realmente nunca dilato cárdia em megaesôfago ou em paciente que tem disfagia pós-cirúrgica sem fazer na radioscopia. Então, na radioscopia, eu consigo, de alguma forma, entender a cintura que está ali sendo feita e eu uso o balão de 30. Para você alcançar 30, habitualmente você tem que chegar no limite do balão, que são 20 PSI. Às vezes, quando você está insuflando, e principalmente quando aquilo não é tão evidente, aquele quadro de disfagia, com pressões menores desfaz aquela cintura. E aí você para, mas não é frequente isso. O mais frequente é você precisar dilatar com o balão de 30. Então, eu evito ao máximo dilatar, mas se eu for dilatar, eu sempre uso o balão de 30 por causa do diâmetro do esôfago, senão eu sei que eu não vou trazer benefício adequado para o paciente, entendeu? Ah, mas o paciente acabou de operar, o paciente está muito recente, vai estragar a cirurgia. De novo, vou empurrar com a barriga o máximo que eu puder e que o paciente compreenda e aceite, justamente para tentar dilatar só depois do 4º mês. Mas nem sempre isso é possível, pela evidência da sintomatologia, que é muito exuberante, ou pelo quadro emocional que vem acompanhado desses pacientes, que chegam num grau de ansiedade tão grande, que é aquilo que o Vitor falou.
Às vezes você faz com balão menor, que você sabe que não vai ter efetividade, e aí você tem uma resposta maravilhosa do paciente. Aí você vê que o componente supratentorial era maior do que o componente disfágico da junção. Perfeito. Pessoal, então, estamos agora terminando 1 hora de reunião, conforme a gente tinha planejado. Peço desculpas mais uma vez pelo atraso, devido a esse problema técnico que não, obviamente, comprometeu em nada a nossa reunião. Agradeço a presença de todos aqui nessa noite, aos nossos palestrantes, ao nosso moderador, e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa Mais noite, uma vez, obrigado. desculpem, pessoal.